Possessão, dirigido por Andrzej Zulawski, em 1981. É um dos filmes mais viscerais, perturbadores e visualmente hipnóticos da história do cinema. Frequentemente rotulado como terror, ele transcende o gênero para se tornar um drama psicológico surrealista sobre o colapso de um casamento. Aqui está o que torna essa obra um marco cultural. A trama, muito além do adultério. Situado em uma Berlim ocidental cinzenta e claustrofóbica, cercada pelo muro, o filme acompanha Mark, um espião que retorna para casa e descobre que sua esposa Anna quer o divórcio. O que começa como uma briga doméstica escala para uma espiral de automutilação, assassinatos e a descoberta de uma criatura grotesca a qual Anna mantém uma relação perturbadora. A atuação de Adjani é atualmente considerada uma das mais intensas de todos os tempos. O incidente do metrô. A cena em que ela sofre um colapso físico e emocional em um túnel de metrô é lendária. Diz que ela levou anos para se recuperar psicologicamente do papel. Reconhecimento. Ela venceu o prêmio de melhor atriz em Cannes por sua performance dupla. Ela interpreta Anna e Ellen. Simbolismo e contexto. O filme não é apenas sobre monstros literais, mas sobre o divórcio do Zulawski. O diretor escreveu o roteiro durante seu próprio divórcio amargo, injetando uma raiva crua em cada diálogo. A divisão política. O Muro de Berlim serve como uma metáfora perfeita para a separação intransponível entre os protagonistas e a fragmentação da identidade. O Double. O uso do tema Doppelganger explora a ideia de projetarmos versões perfeitas ou monstruosas nas pessoas em que amamos. Estilo visual. A cinematografia de Bruno Nueten utiliza câmeras inquietas, planos longos e uma paleta de cores frias, que ampliam a sensação de desconforto. Os efeitos práticos da criatura foram criados por Carlo Rambaldi, o mesmo gênio por trás do ET e do Alien. Na época do lançamento, o filme foi banido no Reino Unido e classificado como um video nasty, sofrendo cortes severos nos Estados Unidos que removeram quase 40 minutos de metragem, transformando-o em um filme de terror incompreensível. Foi apenas décadas depois que a versão integral foi devidamente apreciada como uma obra-prima do cinema de arte. O filme abre com Mark, retornando a Berlim Ocidental após uma longa e misteriosa missão de espionagem. Ao chegar em casa, ele encontra um ambiente frio e distante. Sua esposa, Anna, quase imediatamente declara que deseja a separação. A princípio, Anna não dá razões claras, o que mergulha Mark em um estado de negação e desespero. O clima é de uma Berlim cinzenta, opressiva e dividida, o que espelha a fragmentação do casal. À medida que os dois passam, o comportamento de Anna torna-se errático. Ela desaparece por longos períodos, deixando o filho pequeno do casal, Bob, negligenciado. Em uma tentativa desesperada de processar a rejeição, Mark entra em uma fase catatônica em um quarto de hotel, seguida por surtos de raiva e violência física quando retornam ao apartamento. A automutilação. Em uma das cenas mais desconfortáveis do início do filme, o casal discute em um café. Mark começa a se comportar de forma maníaca e a tensão escala até que Anna se corta com uma faca de forma quase casual, estabelecendo que a dor física será a linguagem do filme. Mark acredita que o motivo da separação é um amante. Ele descobre a existência de Heinrich, um homem excêntrico, narcisista e místico. Mark confronta Heinrich, resultando em uma briga no qual Mark é brutalmente espancado. No entanto, mesmo Heinrich confessa que não a vê há dias. Enquanto investiga o paradeiro da esposa, Mark conhece a professora de Bob, Ellen. A semelhança física entre Ellen e Anna é absoluta, ambas interpretadas por Adjani. Mas suas personalidades são opostas. Ellen é gentil, estável e reconfortante. Essa dualidade introduz o tema Doppelganger. O primeiro ato culmina quando Mark decide contratar um detetive particular para seguir Anna. O detetive a rastreia até um apartamento decrépito, em um prédio abandonado perto do Muro de Berlim.
O detetive entra no apartamento esperando encontrar um amante humano. Em vez disso, ele encontra Ana em um estado de transe e algo escondido no quarto. Algo que não é humano. O detetive é morto por Ana. O filme deixa de ser um drama sobre divórcio para se tornar um horror visceral. Após a morte do detetive, o parceiro dele vai ao apartamento de Ana em busca de respostas. Ele encontra Ana em um estado de quase êxtase religioso e maníaco. Ao investigar o quarto, ele descobre a criatura, uma massa de carne pulsante, incompleta e coberta de fluidos. Ana o mata brutalmente, consolidando a transição de vítima de um divórcio para uma protetora de algo maligno. Embora tecnicamente ocorra na transição entre atos, esta cena define o tom de todo o segundo ato. Em um flashback ou surto psicótico, Ana é vista em um túnel de metrô deserto. Ela sofre um colapso violento, debatendo-se contra as paredes, gritando e expelindo fluidos. Ela descreve isso como um aborto da fé ou de sua própria alma. É o momento em que ela expulsa sua humanidade para dar lugar ao mal. Mark descobre o corpo e a natureza do que Ana está escondendo. No entanto, em vez de fugir ou de denunciá-la, sua obsessão por ela o leva a uma loucura compartilhada. Ele assume o papel de cúmplice, ajudando a encobrir os assassinatos. Ele limpa as cenas dos crimes e descarta os corpos dos detetives e, eventualmente, de Heinrich. A dinâmica muda. Mark não quer mais salvar o casamento. Ele quer possuir a essência de Ana, mesmo que essa essência seja monstruosa. Fica claro que Ana está alimentando a criatura, não apenas com a carne, mas com sua própria energia e sexualidade. A criatura funciona como um substituto para Mark Heinrich, um homem que ela pode moldar e que não a decepciona. Enquanto o caos reina no apartamento de Ana, Mark continua visitando Helen, a sósia doce. Ellen cuida de Bob e oferece a Mark uma simulação de vida doméstica perfeita e calma. Essa dualidade acentua a fragmentação de Mark. Ele está dividido entre a santa, Ellen, que é pura, mas artificial, e a puta/monstro, Ana, que é violenta, mas representa sua paixão real e destrutiva. O segundo ato termina com Heinrich confrontando Ana no apartamento e descobrindo a criatura. Heinrich, o homem que se achava um mestre espiritual, é morto de forma humilhante pela criatura, provando que o que Ana criou está além de qualquer controle humano ou compreensão mística. A criatura que Ana alimentou durante todo o filme finalmente completa sua gestação. O horror corporal dá lugar a algo mais perturbador. A criatura mudou sua forma física para se tornar uma cópia idêntica de Mark. Este novo Mark é a versão perfeita que Ana desejava. Alguém que possui a aparência do marido, mas sem a bagagem emocional ou os conflitos ou a humanidade que causavam a dor do casal. Mark, agora completamente desequilibrado e agindo como um fugitivo, tenta proteger Ana e sua nova criação. No entanto, as autoridades e os antigos empregadores de Mark, os serviços de inteligência, estão fechando o cerco, e a polícia começa a caçá-lo pelas ruas de Berlim. A violência não é mais apenas emocional. Ela transborda para o espaço público em tiroteios e perseguições frenéticas. No clímax, Mark e Anne se encontram em meio a um caos. Em uma cena carregada de simbolismos e desespero, Anne é atingida por tiros durante a perseguição. Mark também é ferido mortalmente. Em seus momentos finais, eles se arrastam em direção ao outro, em uma escadaria espiral. Uma imagem que remete à descida final ao inferno ou à união eterna da dor. Ana morre nos braços de Mark, e ele se joga do alto da escada para encontrar seu fim. Enquanto os corpos de Mark e Ana originais jazem mortos, o filme volta sua atenção para a casa de Ellen, a sósia de Ana, e o filho do casal Bob. A campainha toca. É o doppelganger de Mark, a criatura agora totalmente formada e idêntica a ele. Ao contrário de Ana, que criou um monstro perfeito, Ellen parece aceitar essa nova entidade sem questionamentos, sugerindo que o ciclo de substituição e falsidade continuará.
O filme termina com uma nota profundamente niilista e perturbadora. O pequeno Bob, ao ver o novo pai na porta, fica aterrorizado e corre para o banheiro tentando se afogar na banheira para escapar daquela presença. Ao fundo ouvem-se sons de sirene e explosões, sugerindo que o colapso daquele casamento não foi apenas uma tragédia privada, mas o início de algo apocalíptico para o mundo ao redor. Ellen olha para a câmera com um olhar enigmático, enquanto a silhueta do novo Mark é vista contra a luz da porta, sinalizando que a possessão agora é absoluta. O final de Possessão sugere que a dor e o trauma não resolvidos criam monstros que acabam por nos substituir. A perfeição buscada pelos personagens através da criatura e de Ellen é, na verdade, uma forma vazia e sinistra, desprovida da alma humana que, embora sofredora, era real. É um encerramento devastador que funde o drama conjugal com o horror cósmico. Possessão é um labirinto de metáforas. O diretor Andrzej Slavski utiliza o horror para não assustar com pulos, mas para traduzir a agonia invisível de um divórcio. O filme opera em 3 níveis principais: o psicológico, o político e o metafísico. Aqui estão os principais simbolismos e analogias da obra. O Muro de Berlim, a fronteira da psique. O filme é ambientado em Berlim Ocidental durante a Guerra Fria, com um muro frequentemente visível. O muro simboliza a separação intransponível entre Mark e Anna. Eles vivem na mesma cidade, ou casa, mas estão isolados por barreiras ideológicas e emocionais. Assim como a cidade é vigiada por guardas, o casal vive sob vigilância mútua, desconfiança e o olhar de espiões, o trabalho de Mark, sugerindo que a intimidade morreu em favor da paranoia. A criatura, a manifestação do mal e do divórcio. A criatura grotesca que Anna esconde é uma das analogias mais poderosas do cinema. O filho da dor. Ela nasce da rejeição e do ódio. Simboliza como uma relação tóxica pode gerar algo monstruoso, que consome os indivíduos, que consome os envolvidos. A substituição. Anna cria a criatura para substituir Mark. É a tentativa desesperada de ter uma versão do parceiro que ela possa controlar totalmente, livre das falhas humanas do Mark real. A abjeção. Segundo a teoria da psicanalista Julia Kristeva, frequentemente citada em análises desse filme, a criatura representa o abjeto, aquilo que expelimos de nós mesmos, sangue, fluidos, traumas, etc., e que nos causa horror e fascínio ao mesmo tempo. O doppelganger, a idealização versus a realidade. O fato de Isabella Gianni interpretar Anna e Ellen e o novo Mark ser idêntico ao original é central para o significado do filme. Anna versus Ellen representa a fragmentação da imagem feminina sob o olhar masculino. Anna é a mulher real, complexa, violenta, infiel, sofrida, enquanto Ellen é a mulher ideal, dócil, materna e sem desejos próprios. Mark quer a paz de Ellen, mas é obcecado pelo caos de Anna. O novo Mark simboliza que ao buscarmos a perfeição no outro, acabamos eliminando a humanidade das pessoas. O novo Mark é perfeito, mas é uma casca vazia, um simulacro. O aborto da fé, a cena do metrô. A cena do metrô é uma analogia para a perda total de identidade e espiritualidade. Anna expulsa fluidos de todos os orifícios. É o simbolismo do corpo tentando vomitar a dor emocional que não cabe mais dentro dela. Ela afirma que sofreu um aborto da fé, representando por Deus, ou Mark, e do acaso, representado pelo amante. Que sobra é apenas o monstro, a possessão pelo vazio. A automutilação e o sangue. O sangue em possessão não é gratuito, é comunicativo. É uma dor como linguagem. Quando as palavras falham em explicar a dor do divórcio, os personagens recorrem ao corpo. Anna se corta com uma faca elétrica para mostrar a Mark que a dor interna dela é física. O sacrifício. O sangue é combustível para a criação do novo ser. Sugere que, para que uma identidade nasça após um trauma, a identidade antiga deve ser destruída violentamente. A analogia política. Mark é um espião, um homem do sistema.
O filme sugere que o controle estatal e o controle patriarcal sobre o corpo da mulher são paralelos. O comportamento único de Ana é uma rebelião contra todas as formas de posse. Ela não quer pertencer ao marido, ao amante ou ao Estado. Ironicamente, ela acaba possuída por uma entidade que ela mesma criou. No final das contas, possessão é uma analogia sobre a natureza destrutiva do desejo de posse. Ao tentarmos possuir completamente o outro, emocionalmente ou fisicamente, destruímos a essência humana daquela pessoa, deixando apenas um monstro ou uma cópia sem alma em seu lugar. O apocalipse final no filme sugere que quando a estrutura básica da sociedade, a família barra casal, colapsa sob o peso do ego e do trauma, o mundo inteiro ao redor começa a desmoronar.